amigas e amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato para vocês. Então, manda aí! Bom, minhas amigas e meus amigos medrosos, o relato de hoje é sobre... Escutem só! Isso mesmo, sobre lobisomem. E quem nos enviou esse relato foi o nosso amigo inscrito Adam Luca. Ele diz que sua mãe lhe contou essa história que aconteceu com o pai dela. No caso então, seria o avô do Adam. E foi assim o relato. Vamos lá, meus amigos. O avô do Adam, num certo dia, ele tinha recebido de presente um casal de cachorros da raça fila brasileiro, do seu amigo e compadre. Esse seu compadre, além de gostar muito do avô do Adam, ele não tinha tempo e muito menos lugar para criar o casal de cachorros. Além do que, os cachorros cresceram muito e estavam dando um pouco de trabalho. Então, os cachorros passaram a fazer parte da vida do avô do Adam. E o avô também gostava de se divertir no bar com seus amigos. A sua esposa, ela ficava muito preocupada com essas voltas de madrugada, pois o avô sempre voltava sozinho e onde moravam, meus amigos, era uma fazenda com estrada de terra. E chega mais. Imaginem vocês, meus amigos medrosos, morar em uma fazenda e voltar sozinho do boteco, no meio da madrugada. Olha o perigo, hein? Tudo deserto e praticamente quase sem vizinhos ao seu redor. O avô do Adam literalmente estava caçando pelo em casca de ovo, não é? Então, num certo domingo normal, o avô foi se divertir com os amigos no bar. E sua esposa havia dito para ele não voltar tarde, pois era época de quaresma, meus amigos. Ela sabia muito bem que não devia se ficar para a rua até tarde, pois se comentava por ali muitas histórias sobre lobisomens e muitos ataques que aconteciam por causa dessa criatura. E um detalhe, sua esposa já tinha 2 filhos e também estava grávida da mãe do Adam. Ela não gostava nada de ficar sozinha sem o marido e com as crianças naquelas altas horas da madrugada. Sem dar muita importância para sua esposa, o avô não quis nem saber e se mandou para o boteco, pois ele não acreditava nessas histórias sobre lobisomens. Então, chegou lá no bar, ficou com os amigos, jogou sinuca, se divertiu muito. E após ter bebido e se divertido muito ali com os amigos naquele bar, ele nem percebeu a hora que era. Botou os pés na estrada para voltar para sua casa. E voltava como sempre, sozinho, por aquelas estradas sinistras e que a única iluminação, por sinal, era de uma grande lua cheia e sem uma viva alma pelo seu caminho. O avô do Adam, pessoal, ele era de uma tremenda coragem e não tinha medo de nada. Mas naquela madrugada, já chegando perto de sua casa, ele começou a sentir que algo de ruim estava prestes a acontecer ali com ele. E era um sentimento estranho que ele nunca tinha sentido na sua vida. Uma coisa muito angustiante. Então, preocupado e muito incomodado, ele parou de andar e ficou observando ali tudo ao seu redor. Estava um silêncio mortal, meus amigos, e só podia ouvir o vento balançando as árvores. Aí então, de repente um forte cheiro invadiu as suas narinas. Era um cheiro podre, meus amigos, de uma carniça sem igual, que vinha aumentando cada vez mais e mais. E detalhe, um outro fato muito interessante, é que o seu casal de cachorros, desta vez, eles não foram ao seu encontro para recebê-lo como era de costume. Os cães, eles estavam parados e muito estranhos, alertas e calados. Eles estavam focados olhando para a rua e na direção que vinha aquele cheiro fétido. Então, do nada, ele escuta um uivo monstruoso. Isso mesmo, um uivo monstruoso, que o fez paralisar de medo. Foi a coisa mais horrível que ele já tinha visto na sua vida, minhas amigas e meus amigos medrosos. Aí, de repente, vocês já até sabem o que vai acontecer, né? Ali no meio da mata, se abre aquela mata e sai um bichão preto que veio correndo na sua direção, de um jeito muito estranho. As patas traseiras da criatura eram bem maiores que as dianteiras. Parecia que o bicho, quando corria, ele dava até uns pulos, tipo canguru. Tinha uma corcunda bem exposta e aquela coisa ela veio babando em sua direção, cada vez mais rápido.
Aquele bichão, meus amigos, era um lobisomem sim, um lobisomem bem grande. E aquele lobisomem, ele estava determinado a matar o avô. Após aquela corrida incrível, meus amigos, ele dá um tremendo de um salto a fim de matar o avô do Adam. E o avô, ele só teve tempo de puxar sua faca e dar umas punhaladas de respeito naquele bicho. E olha só, hein, esse avô era corajoso, ele catou a faca dele e meteu a faca sem dó. Ele não teve dó do bichão não. Para mim, meus amigos medrosos, não foi só coragem não. Isso daí foi uma reação de sobrevivência, um instinto de sobrevivência. O pior é que tem algumas pessoas que na hora congelam. E aí vocês sabem qual que é o resultado, né? Essas pessoas que conseguem reagir, elas têm uma chance de escapar. Mas aquelas que congelam, que petrificam, é morte certa. Voltando para o relato, o pior é que o lobisomem não sentia absolutamente nada. Mas para sua sorte, o seu casal de cachorros da raça fila brasileiro, exatamente nessa hora de perigo, eles partiram para cima do bichão e começaram uma briga muito feia. Nisso, sua esposa escutou os gritos do marido, latidos e muitos barulhos. E mais do que depressa ela abriu a porta para tentar ajudar. Rapidamente, o avô correu para dentro da sua casa e não pensou duas vezes em pegar sua arma para salvar os seus cachorros daquele lobisomem. Então, ele saiu ali com a sua arma para fora e desferiu alguns tiros para cima, a fim de não acertar os seus cachorros. Ele ficou com medo ali de, na hora de dar o tiro, acabar pegando nos cachorros e matar eles. Após ouvir os tiros, o lobisomem largou os cachorros e disparou a correr para dentro da mata. E o avô, ele correu até a estrada de terra e pôde ver nitidamente quando o lobisomem parou de correr, se virou para sua direção, se pôs em duas pernas, feito um homem, e soltou um outro uivo que lhe arrepiou até o seu último fio de cabelo. E naquela luz ali daquele luar, ele pôde ver completamente, bem nitidamente, que aquilo era um terrível e um baita de um lobisomem. Ele não teve dúvidas nenhuma, meus amigos. A criatura novamente se pôs de quatro patas e correu numa velocidade incrível em direção daquela mata existente. E chega mais aqui, meus amigos medrosos. Eu nem preciso dizer o que aconteceu depois, né? Naquela noite, ninguém conseguiu dormir ali de jeito nenhum. Nem o avô, nem a esposa, nem as crianças e nem os cachorros. E por falar nos cachorros, eles sobreviveram ao terrível ataque do lobisomem, graças a Deus. Mas eles ficaram machucados por um longo tempo. E o avô, que era cético em relação ao lobisomem, a partir daquela noite em diante, ele mudou sua opinião, como num passe de mágica. Nunca mais duvidou de sua esposa e tem mais, a partir daquela noite, nunca mais ele foi em nenhum bar ou saiu de sua casa. Uma história incrível sobre lobisomem. E eu não falo, meus amigos, que o bichão existe de verdade? E digo mais uma vez, aquelas pessoas que têm um encontro com um lobisomem, elas nunca mais se esquecem do que aconteceu e nunca mais duvidam da existência dessa criatura. E meus amigos, como eu sempre disse, não tem amigo melhor que o cachorro, né? Porque os cachorros, meus amigos, eles dão a vida para salvar você. Vejam o exemplo desse casal de cachorros de fila brasileiro, do avô do Adam Luca. Eles quase deram a vida para salvar ele. Um gesto de muito amor e muito carinho que os animais têm conosco. E esse foi o relato, a história do avô do Adam Luca. Uma história muito legal e muito interessante. Graças a Deus, né? Não teve perdas, ninguém morreu e muito menos os cachorros. Um grande abraço e um muito obrigado, meu amigo Adam Luca, por ter compartilhado a história do seu avô aqui no canal RDR. Valeu mesmo! E aí, amigas e amigos medrosos, gostaram do relato? Um relato bem legal, né? Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha, aquele like aqui para o Dr. Romero. Um muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook e se você tiver uma história legal, uma história de lobisomem ou de assombração, não se esqueça de mandar para o e-mail drromero@gmail.com e com certeza eu vou ler o seu relato. Um muito obrigado por ter assistido o vídeo e meus amigos, até a próxima!